Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Oi, amor. Oi para as pessoas. Bom dia. Estamos aqui com Mestra Fátima, já aqui a plenos pulmões cantando com a gente. Vem aqui, amor, pra gente começar. A gente tá aqui para mais uma live de domingo, live da Jornada dos Mestres, inspiradas hoje aqui, inspirades, especialmente nas histórias que Mestre Krishnamurti, mais recentemente Mestre Nandi e tantos outros aqui provocam em nós, tantas reflexões que eles provocam. E para falar também junto dessas reflexões, ou seja, representar algumas facetas dessas reflexões, com a Lari aqui hoje a gente vai ter a amiga Carmen, que é da equipe do Ashram também. E alguns conceitos como inclusão, representatividade, além disso capacitismo. Capacitismo a gente pode dizer que é um primo do racismo, que é um primo, um irmão do machismo. E tudo isso a gente precisa combater. Tudo isso a gente precisa falar a respeito. Tudo isso a gente precisa elucidar. Então eu vou chamar essas pessoas aqui para que a gente possa começar essa conversa. E eu tenho certeza que a gente pode, cada um de nós, fazer algo para tornar a vida de outro ser menos sofrida. O sofrimento nem sempre ele é tão óbvio quanto um corpo estirado no prato. Às vezes é como o leite, que é algo mais sutil. Às vezes é como o ovo, que é mais sutil. Às vezes é como o preconceito para com uma mulher, que é mais sutil. Não precisa ser uma violência doméstica de um soco. Às vezes essa violência é muito mais sutil. É uma relação tóxica, é uma opressão, é um subjugar. Então tudo isso a gente precisa sempre trazer para nós, para que a gente possa outra vez tornar a vida de outro ser, não importa qual ser, menos sofrida e eventualmente sem sofrimento. Chamar aqui a Lari, vou ver se... Ops, peraí que eu quase coloquei outra pessoa, só um momentinho, deixa eu ver a Lari aqui aonde se encontra. Acho. Só um momentinho, então de novo a gente falando de inclusão hoje. Bom dia. Bom dia, querida, tudo bem? Tudo bem, Paty? Tudo jóia. Saudades. Também saudades. Gostei dessa introdução com Mestra Fátima aí. Viu só? Não, ela não perde uma. Outro dia, inclusive, eu tava cantando no banheiro, eu escutando alguém batendo na porta, daí eu falei, deixa eu abrir pra ver o que que é. Aí quando eu vejo é ela lá, ela não queria entrar, que é o chuveiro aqui, o box não tem, você conhece? Ela não queria entrar, mas ela queria ficar cantando lá na porta e queria que eu soubesse que ela tava cantando, porque eu tava cantando dentro. Então, enfim. Ela tava batendo na tudo. porta. Saudades também, né? Deixa eu colocar a Carmen. Tá travando, aqui, eu acho que ela já Paty, tá travando um pouquinho pra mim. Agora aqui, voltou não sei você. pro pessoal como é que tá. Voltei? Então tá. Tua conexão tá um... Repete, por favor, Lari, que a conexão deu uma falha. Eu falei em cima de você, desculpa. Não, eu acho que tá travando um pouquinho. Eu ia perguntar pro pessoal se pra ele estava também, que apareceu pausado aqui. Não sei se é a minha, se é a nossa. Eu não sei, eu tô vendo a tua travando aqui, mas pode ser facilmente a minha aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar colocar a Carmen já tá aqui. Vamos ver que ela entre aqui com a gente. Tá travando aqui também. Eu falei em cima de você. Olá, Carmen! Para ele estava também Oi, pausado bom aqui. dia! Não sei se é a minha, se é a nossa. Bom dia, querida. Bom Tudo dia. bem? Estou travando aqui, mas pode ser. Tá dando uma microfonia, uma repetição? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar colocar.
Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se vai repetir. Se for repetir de novo, de repente a gente entra outra vez. Mas parece que é a daqui, infelizmente. Agora já se Acho normalizou, né? normalizou. Tô conseguindo Bem-vinda, ouvir bem Carmen. você. Ai, que maravilha. Gratidão. Obrigada. Carmen, a gente está muito feliz de você ter realmente vindo para cá e falado e se posicionado, ou seja, e se colocar nessa disposição para a gente ter esse diálogo. Eu comecei a live falando e vou colocar aqui esse tom também, essa reflexão, vou passar para a Lari para ela também refletir e passar a palavra para você. Ou seja, primeiro quero, obviamente, que você se apresente nessa fala, nesse diálogo todo. Mas o que eu noto, Carmen, quero saber de você também, obviamente, quando a gente está aqui no santuário, são muitas reflexões que acontecem. Não é uma só, por exemplo, a respeito de eu preciso parar de comer ovo. É muito maior que isso, porque está perto de um ser vivo que tem uma profundidade no amor, em uma potência máxima que o ser humano ainda não consegue nem vislumbrar, na minha humilde opinião. Tá perto de um ser desse, perto de um mestre, é algo que remete a gente às nossas próprias profundezas. E, obviamente, em como essas profundezas estão refletidas no mundo. Então, eu posso falar da Patrícia e eu posso falar de como eu vejo a nossa humanidade refletida. Porque eu conheço todo mundo? Não. Mas porque a gente consegue ver a mente de todo mundo quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para os nossos preconceitos, quando a gente olha para o que a gente zela nessa sociedade, porque a gente torna outros seres invisíveis. Tudo isso reflete essas profundezas de cada um. Então, quando a gente está aqui ao lado deles, à medida que os resgates foram acontecendo, eu entrei em contato com muitos mestres animais com deficiência. Nós entramos equipe, nós entramos pessoas que estão ligadas mesmo em rede social com a gente, entramos em contato. E aí isso tudo, Carmen, me levou a profundas reflexões de como seres de outras espécies, por exemplo, humanos, vivem também em sociedade com deficiência. E aí tudo isso sempre me trouxe essa reflexão de que a gente precisa falar a respeito disso. Só que aí eu falando, a Lari falando, não existe representatividade, que é algo que a gente precisa também elaborar mais na nossa sociedade. A gente pode dar o lugar de fala, mas a gente não tem um lugar de fala para isso. A gente pode trazer à tona, só que quem precisa falar, quem precisa representar, é quem de fato está envolvido. Então, outra vez, eu tenho lugar de fala como mulher, só que eu tenho lugar de fala como uma mulher branca. Então, eu preciso trazer mulheres para essa representatividade se eu quero falar, por exemplo, da questão da mulher negra. E isso tudo precisa estar claro para nós enquanto sociedade, porque quando não tá, então o que a gente faz como sociedade, gente? Tem, por exemplo, um ator muito bom que está fazendo o personagem de alguém com deficiência. E o que acontece? A gente começa a aplaudir esse ator que não tem deficiência, fazendo o personagem de alguém que tem deficiência. Só que isso não traz representatividade. E isso gera uma invisibilidade para quem de fato tem a deficiência. Então, a gente precisa falar de tudo isso para falar também do quê? De inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente já começa a tornar essas pessoas visíveis e esses seres. Porque, olha só, outra reflexão minha, se a gente faz isso com o ser humano, imagina o que a gente faz com esses outros seres que a gente não está nem vendo no prato e no copo. Então, tudo isso, ou seja, só para colocar tom aqui nessa conversa toda, quero passar para a Lari conversar, falar, ou seja, da reflexão dela, e aí então para você, Carmen, para você se apresentar, falar desse ser humano incrível que você é e falar dessas questões para que a gente possa outra vez dar esse lugar de fala e a gente ficar nesse lugar de escuta para a gente poder aprender com você e como que a gente transfere isso do micro para o macro para que todos os seres sejam felizes. Lari. Oi. Primeiro eu queria agradecer a Carmen por aceitar esse convite também. Quando a Paty comentou comigo na semana passada, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre digo, né? Todo mundo que a gente conhece por meio do santuário vira uma grande família. Essa é a sensação que eu tenho com todo mundo, com todas as pessoas que eu conheci, acho que desde 2018. E a Carmen, com certeza, é uma dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz da gente poder ter essa partilha aqui. E hoje eu me coloco total no lugar de aprendizado aqui com a Carmen. E eu acho que essa é uma conversa muito necessária e muito rica para todas as pessoas. Porque, como você disse, Paty, a gente vive numa sociedade, e a gente sempre volta nesse assunto, que a gente fica sempre travado no eu. Então, eu vejo assim e a minha verdade é a única e é a correta. E a gente acaba passando no piloto automático sobre as outras pessoas, os outros seres, as outras causas,
e acaba não enxergando tudo isso que é tão importante, que a gente está coexistindo nesse planeta. Então, mais uma vez, Carmen, obrigada por você estar aqui, por estar compartilhando e ensinando todo mundo que está aqui presente. Eu que agradeço, meninas. Eu gosto muito, Paty, de uma frase que você fala que o encontro aos pés de mestres animais são indissolúveis, né? E eu vejo cada um dos meus amigos que eu conheci no santuário, que eu conheci através do voluntariado, como uma grande família. E quando você me convidou para falar um pouquinho sobre inclusão, sobre essa inclusão de pessoas com deficiência, eu me senti muito à vontade, porque eu vejo cada um de vocês como parte da minha família, né? E isso tem um nome, que é o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Se baseia muito no achismo de que a pessoa com deficiência ela não é capaz de fazer certos movimentos, de ter uma representatividade tanto estrutural quanto de mobilidade, né? E isso que você falou a respeito de trazer os mestres animais, né, como o mestre Nandi, como o mestre Krishnamurti, que são animais com deficiência, isso me tocou bastante, porque no mundo animal não existe capacitismo. Existe capacitismo de nós, seres humanos, com os mestres animais, com as pessoas que possuem uma certa deficiência, né? E isso precisa ser falado, isso precisa ser colocado em pauta, para que as pessoas possam perceber que uma pessoa com deficiência ou um animal com deficiência são seres vivos, são pessoas que possuem qualidades, são pessoas que possuem mobilidade, são pessoas que existem, que estão entre nós. Que bonito, Carmen, que bonito falar de tudo isso. Eu tenho uma frase bastante forte que eu escutei uma vez de uma pessoa com deficiência, que vai de encontro com o que você está falando, que ele dizia, primeiro o ser, depois a deficiência. Então aqui eu também quero colocar para a gente se educar, a gente que está aqui aprendendo com a Carmen, reparem sempre que ela coloca a pessoa com deficiência. Então, Carmen, eu queria que você falasse, porque muitas vezes a gente se refere ao ser, por exemplo, ao mestre Krishnamurti, a uma pessoa, e aí eu vou fazer outra ressalva. Eu não estou colocando, nosso objetivo, e quando eu falei com a Lara, a gente também teve muito esse trabalho de sensibilidade, de cuidado, a gente não está colocando aqui toda a causa no mesmo balaio. Porque eu entendo que eu vejo mestres animais como seres superiores, mas de repente alguém pode vir e falar, putz, está comparando um com... Eu não estou comparando. O que eu estou colocando aqui, o que a gente quer trazer é um assunto importantíssimo à tona e quer tratar desse assunto de uma maneira interseccional. Ou seja, da mesma forma que a gente fala do machismo como algo que seja comportamental, da mesma forma que a gente fala do preconceito a quem quer que seja como comportamental, a gente está trazendo essa reflexão para que a gente olhe para o nosso comportamento, porque o nosso comportamento é o que une todas essas causas. Se o nosso comportamento fosse algo mais elevado, a gente não teria essas causas para defender. Essas causas não seriam nem pauta, porque como a Carmen está dizendo, no mundo do mestre animal não existe isso. Então, enfim, essa pessoa falava que primeiro o ser e depois a deficiência. E eu noto que muitas vezes a gente na nossa sociedade fala, fulano é deficiente. E eu queria que você falasse um pouco também a respeito disso, dessa perspectiva de representatividade mesmo, de falar, de educar a gente para que todos esses seres se sintam, ou seja, acolhidos e que a gente não cometa o preconceito ou até mesmo subjugar, ou julgar, ou eventualmente até uma humilhação sutil que a gente não percebe muitas vezes, porque a gente é ignorante. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de como a gente se educa e especialmente, ou seja, começando por aí, você pode também percorrer, eu lembro quando a gente falou por telefone, tem uma frase que sempre me toca muito, que quando a gente fala de capacitismo, igual quando a gente fala de violência doméstica, às vezes é um soco na cara, às vezes é algo sutil que é dito, como a mulher chegar e ela nunca ter resposta, ou a mulher chegar e a casa está de ponta cabeça e ela já trabalhou o dia inteiro. Então, da mesma forma, o capacitismo, ele pode ser, por exemplo, olha esse João sem braço,
Tá dando uma de João sem braço, isso é capacitismo também, mas eu quero que a Carmen fale a respeito disso. Carmen, educa a gente em como a gente vive numa sociedade, como a Lari falou, que a gente coexista com amor e com respeito. Interessante que você falou, Paty. Primeiro vem a pessoa, depois vem a deficiência. Porque quando você se refere a uma pessoa que possui uma deficiência física como apenas, ela é deficiente, você tá usando que a deficiência seja um problema na vida da pessoa. E a deficiência ela não é um problema, a deficiência é uma característica daquela pessoa, né? Antes daquela deficiência, existe um ser humano como eu volto a dizer, com habilidades, com características. Existe um ser humano que é capaz e que pode fazer aquilo que ele se determina a fazer, né? Existem expressões que nós chamamos de capacitismo recreativo, como o que você falou, vou dar uma de João sem braço, ou em terra de cego, quem tem um olho é rei, ou então perdido que nem segue em tiroteio. Então, todas essas expressões são expressões capacitistas, porque está se referindo ao problema como se uma deficiência, volto a dizer, como se a deficiência fosse um problema na vida da pessoa. E deficiência não é um problema, é uma característica, né? Que bonito, que lindo isso. A gente precisa interiorizar, e aí, gente, a gente que está escutando, e como a Lari falou, aprendendo do que a Carmen está dizendo, eu peço que a gente pratique também. E vigiar a língua é uma das questões que eu vejo mais difíceis na vida. Vigiar a língua para comer, vigiar a língua para falar, vigiar a língua da gula, mesmo quando a gente já é vegano, vigiar a língua da fofoca, vigiar a língua da reclamação, vigiar a língua desse tipo de ignorância que a gente está falando aqui. Vigiar a língua é um dos comportamentos mais disciplinadores que eu vejo, ou seja, para o espírito encarnado. Tanto é que o Elmória costumava dizer que a gente precisa refletir de por que a língua está atrás dos dentes. Que isso já seria uma boa reflexão para a gente medir o que a gente fala, porque esse divino mistério fez tudo para falar, coloca dentro da boca, atrás dos dentes, para ver se as pessoas refletem um pouco antes de falar, mas não tem jeito, né? Enfim. Lari, queria saber se tem algum comentário para fazer, para a gente passar de novo o vosso comentário. Tenho, Paty, algumas vezes quando a gente traz alguns assuntos aqui, a gente fica refletindo sobre isso, a gente percebe que as pessoas que estão na live, elas acabam, nossa, eu faço isso, eu uso esse termo, porque as expressões que a Carmen colocou agora, muita gente usa essas expressões sem nunca ter pensado. E daí aqui fica o convite para a gente, a partir de agora, refletir sobre isso, né? A gente sempre, quando traz algum assunto, as pessoas ficam se culpando. Nossa, eu falei isso, não sabia. Ótimo, não sabia. Esse é o momento, até a Marcela trouxe aqui alguns minutos atrás, para de repente a Carmen indicar se ela souber alguns perfis também para o pessoal seguir no Instagram. É isso, é a gente buscar sempre não cometer esse tipo de erro. Depois a gente pode falar de algumas outras coisas, como, por exemplo, a gente olhar e falar, coitado, ou um grande herói, uma grande superação. Então, várias coisinhas que a gente precisa aprender e que a Carmen está aqui trazendo brilhantemente para a gente parar de reproduzir esse tipo de fala. Então, Carmen, devolvo para você, para a gente conversar mais sobre isso, sobre esses termos, sobre até essas questões. Eu imagino que você já ensinou muita gente na sua trajetória de vida, que muita gente você conseguiu mudar essas falas dessas pessoas, e isso reflete no mundo como um todo. Então, Ari, isso que você falou, realmente a gente ouve bastante sobre nós sermos um exemplo de superação, né? Você é uma heroína, que guerreira, você é um exemplo de superação, né? E eu sou a capacitista pelo seguinte motivo, que nós nascemos, muitas pessoas com deficiência, ou nasceram com a deficiência, ou no decorrer da vida adquiriram a deficiência. E a deficiência não é um problema, não é algo a ser superado. Nós não somos heróis porque possuímos uma deficiência, porque a deficiência é a nossa característica. Nós somos assim.
Por isso, nós não somos um exemplo de superação, né? Eu nasci com um problema congênito, eu tive pseudoartrose congênita, eu já nasci com uma fratura na tíbia, né? E foi um pequeno ossinho que saiu do lugar e que ocasionou para mim várias cirurgias, né? E essa deficiência veio comigo, então eu não superei ela, veio como uma característica minha. É isso. Carmen, essa questão da dó, e foi bonito você falar agora a respeito disso também, de nascer ou adquirir essa deficiência. Tem alguns... Eu sigo 2 perfis, eu queria saber a tua opinião a respeito dessas 2 pessoas também. Uma me fugiu o nome agora, ela é uma cadeirante, ela estava com um casamento marcado e ela teve um acidente numa trilha, se eu não me engano. E ela fala muito da questão do cadeirante, porque tudo isso também fala de acessibilidade, que é outra reflexão que eu tenho aqui com eles. Por exemplo, aqui no Santuário a gente tem uma ala especial. A Carmen conhece, a Lari conhece. Alguns de vocês aqui na live que já estiveram no Santuário conhecem isso. E eu não pude deixar de pensar, estando em contato com esses seres, como que é que um ser que tem deficiência, uma pessoa que tem deficiência, se move na sociedade. E aí eu peço para que a gente, enquanto cidadão, possa exercer também, a gente já olha, por exemplo, quando um político tem ou não tem um plano para mestre animal. A gente precisa expandir isso para todas as causas, gente. E é óbvio que, de repente, a gente não vai encontrar um político com todas as causas, mas a gente vai tentar escolher, de alguma maneira, que isso tudo venha à tona e esteja em pauta. E aí, Carmen, dentro dessa reflexão toda aqui da ala especial e do acesso, também teve uma outra reflexão que agora a Lari trouxe também, que tem a ver com isso do herói, e se todo mundo já fosse vencedor, então se a pessoa com deficiência fosse vencedora, o Ivan Baroni, que tem inclusive um manual anticapacitista, ele coloca, se fosse assim, então, por exemplo, nas Paralimpíadas, não precisava o sujeito ir até ali para concorrer, ou para treinar, ou para competir. Ele simplesmente recebia a medalha dele pelo correio, porque ele já é um campeão. Então, olha só como a gente desmerece o trabalho que essas pessoas estão treinando. E estão treinando fisicamente com deficiência. E estão, muitas vezes, não com a deficiência sendo o maior desafio. Mas para qualquer atleta no Brasil, a minha irmã é atleta. Qualquer atleta no Brasil sabe que aqui não tem patrocínio. Se não é jogador de futebol de time grande, você não tem patrocínio. A minha irmã é do boxe. Ela assim, hoje ela mora fora e conseguiu uma carreira fora, porque no Brasil não conseguia. Então, olha só quanta coisa que existe e que a gente simplesmente reduz e fala, ah, não, mas puxa vida, ele já tem deficiência, ele é um vencedor. Então, como a Lari falou, agora é para a gente se corrigir e não fazer mais. Mas o ponto, Carmen, que eu quero trazer aqui para você comentar com a gente também, que me irritava profundamente num lugar de guardiã desses seres, era que, por exemplo, alguém chegasse e falasse justamente isso que a Lari colocou, ou pensasse isso, porque a gente consegue captar esse tipo de pensamento, e você vai me corrigir, Carmen, mas para mim é claro, quando a pessoa fala, nossa, que dó, coitado. E eu olho uma dignidade que não é uma dignidade porque a pessoa, ou porque o ser, porque o mestre, porque quem quer que seja tenha deficiência. É uma dignidade porque todos nós somos dignos. E a gente não pode tirar ou exacerbar essa dignidade em função de uma característica temporal e aparente. Então, como que é que você olha para tudo isso e como que você se posiciona para alinhar as pessoas? Para falar, pera só um minutinho, não é dó, não é pena, eu estou aqui na minha dignidade, eu estou vendo... Como que você fala a respeito de tudo isso, Carmen? As pessoas, elas atribuem, né, tanto a um mestre animal como a uma pessoa com deficiência, como coitadinho, porque os nossos corpos são invisibilizados, né? Você não se vê em uma mídia, você não vê em uma mídia, ou você não vê na capa de uma revista um corpo com deficiência, né? Você nasce fora de um padrão, você é fora de um padrão que é imposto pela sociedade. E quando aquele corpo que com deficiência é visto, as pessoas dizem, ah, coitadinho, é diferente, nossa, deve doer, né? Poxa, você precisa de ajuda, né? Porque é um corpo invisibilizado, as pessoas não estão acostumadas a ver a deficiência como uma característica, como algo que pertence àquela pessoa. Assim como o mestre animal, né? Como eu volto a falar, no mestre animal, ele é muito bem, ele vive muito bem com aquilo.
Eu tenho certeza que o mestre Krishnamurti, ele é muito feliz por ele ser daquele jeito que ele é. Ele é assim, ele não superou aquilo, ele nasceu daquela forma, ele é daquela forma, né? E a gente tem que aprender a aceitar a nossa pluralidade. Somos seres plurais, com características diferentes, com personalidades diferentes e com corpos diferentes também, né? Carmen, eu vou passar também a voz para a Lari para ela comentar alguma coisa, mas o que você falou me remete numa outra causa que eu vejo aqui, por exemplo, o mestre Animal, ele não tem preconceito. Por exemplo, tem uns que são mais gordinhos, outros que são mais magrinhos, um que é mais alto, outro mais baixo, que é igual a gente, né? Ou seja, não é todo mundo vem numa forma e daí tá todo mundo igual. Cada um vai de um jeitinho. E não existe preconceito, não existe, muito pelo contrário, existe sempre acolhimento e amorosidade. E eu noto, isso que você trouxe a respeito de capa de revista, eu não posso deixar aqui de falar das mulheres. Porque hoje, você comentou, a gente não está acostumado a ver um corpo que não tenha a deficiência. Eu coloco mais, Carmen, ou seja, no ponto de vista da mulher, e você também pode falar nesse lugar, e a Lari também, tenho certeza que muitas mulheres nessa live se relacionam com isso, os corpos que estão nas capas das revistas não existem. Ninguém pode se relacionar com aqueles corpos. Aqueles corpos são de mulheres que muitas vezes estão passando fome, são mulheres que qualquer coisa, são mulheres que estão sendo escravizadas por uma indústria. E estão ainda vendendo essa indústria para nós. Então, eu chamo a atenção aqui, essa conversa ela tem tantas facetas, e se a gente se permitir realmente a reflexão a respeito de tudo isso, a gente se educa também para a gente, independente do corpo que a gente tem, olhar para fora, como a gente falou no começo da prática de yoga na quarta-feira, esse é o nosso corpo, cada um de nós. Então, o tamanho do meu bumbum, o tamanho do meu seio, o tamanho da minha coxa, é isso. E se a gente conseguir ter a humildade de aprender de mestre animal, porque eles, o mais gorduchinho, o mais baixinho é alto, um chifre nasceu para cima, o outro nasceu para o lado, o outro, e eles estão lá, estão brincando, estão no amor, estão, o que tem resolve um com o outro na hora, no dia seguinte está tudo jóia. Isso a gente precisa aprender. Então, eu só quero trazer isso, que de capa de revista não serve de modelo para ninguém realmente, ou seja, e a gente precisa despertar disso até para amor próprio. Lari. A gente está normalizando o Photoshop aqui, né? Ou passar fome, ou imensos sacrifícios. Eu vi aqui vários relatos de pessoas e eu me lembrei também de uma amiga minha que me ensinou muito também sobre esses termos, que ela teve câncer e ela se curou, e ela me dizia, ela falava, me incomoda as pessoas usarem termos bélicos. Então, o bélico de guerra, sabe? Esse é um vencedor, venceu a guerra, um sobrevivente. E quando você faz isso, você diminui o outro. Aquele que não venceu, aquele que perdeu. E ela também me ensinou a nunca mais usar os termos bélicos para a gente se dirigir para as pessoas, sabe? E ontem, quando a Paty colocou aquele... Quem não viu ainda o videozinho do Nandi que está no feed ontem, a Paty colocou um vídeo muito lindo, que tinha uma parte dele com a galinha que... Nossa, maravilhoso, né? Ele interagindo ali com uma galinha e lambendo e beijando ela. E eu recebi acho que umas 3, 4 mensagens quando eu compartilhei aquilo no Stories, falando, ai, coitadinho, o que ele tem? Justamente, e isso que a Carmen trouxe, sabe? O mestre animal, ele não tem isso, ele não tem o capacitismo. E eu tenho certeza que o mestre Nandi não se acha um coitadinho. Quando eu estava no santuário, Paty, você trouxe também, quando eu fui fazer com vocês o plantio do mestre Yellow, que era o gatinho que eu adotei e ele tinha uma doença terminal, você trouxe isso. E eu nunca tinha pensado dessa maneira. E várias pessoas, no período que ele ficou, que eu adotei ele, dos 4, 5 meses, várias pessoas falavam, coitadinho, coitadinho, ele vai morrer. Bom, até aí todos iremos, não é mesmo? Só que ele, eu tenho certeza que ele desfrutou aqueles meses da vida dele, talvez como muitas pessoas não desfrutariam. Então, para a gente sempre refletir, repensar, coitadinho por quê? Exato. Será que aquela pessoa se sente uma coitada? Será que não é a gente projetando as nossas dificuldades no outro ser? Então, tudo isso é muito importante da gente refletir aqui. Sim, Lari, sem dúvida. É verdade. Carmen, o que você sentiu estando aqui no santuário e vendo esses seres? Que eu coloquei uma perspectiva minha, ou seja, das minhas reflexões com eles todos, né? Como que você vê isso? E você vê alguma coisa interseccional também? Ou seja, primeiro, são duas perguntas, na verdade. No santuário,
Qual a tua relação com eles? Ou seja, como que você vê essas dificuldades, essas características, ou o que quer que seja que a gente está olhando para eles? Porque algumas vezes, por exemplo, o mestre Nandi, ele de fato tem uma dificuldade, mas essa dificuldade não tira nada dele. Não coloca, é como a Carmen, é uma característica, e a forma que ele vai lidar com essa característica só depende dele. E aí eu aprendo com ele, sim, como eu aprendo com todos os seres, mas não porque ele é um ser coitado que eu aprendo porque ele é um vencedor. Eu aprendo com todos, porque eu quero olhar, eu quero caminhar por essa terra e por quem eu esbarrar, eu quero perguntar o que você tem para me ensinar. O como que eu posso crescer através desse encontro? E não crescer para eu sair maior, mas para eu sair de uma forma que eu possa servir de alguma outra maneira qualquer outro ser. Então não está aliada a uma deficiência, e sim a um desejo profundo de aprender e crescer nessa encarnação. Então, Carmen, queria saber isso, ou seja, como que é a tua relação, ou seja, com eles aqui, como que você enxerga tudo isso. E eu tenho uma outra questão, mas eu acho que eu vou quebrar em parte, senão eu vou levar a conversa aqui, vou colocar muita informação. Paty, eu conheci o santuário através da MFA. Sim. Eu sou voluntária na MFA e a primeira vez que eu fui ao santuário eu senti muita paz, muita harmonia, muita conexão com os mestres, né? E eles são puro amor. E eles não se relacionam, eles atravessaram, eles passaram por momentos de dificuldade, momentos de violência, tanto violência física quanto violência emotiva, e eles estão lá para nos ensinar o que é o amor. Eles esqueceram daquilo que eles passaram. E a relação que eles têm com a gente hoje, que eles têm com cada um de nós, que vamos lá sempre, né? E eu também sou voluntária no santuário, né? É aprendizado. Cada dia é um dia diferente. E eu volto a falar, tem uma frase que eu aprendo muito contigo, Paty, que não é com relação a nós, é com relação a eles. Né? Eu aprendi a me ver bem pequenininha e aprendi a ver eles como mestres, como professores, que só querem nos ensinar o que é realmente o amor e a paz. Que lindo, Carmen. Eu sinto dessa forma, e quando eu coloco tudo isso que a gente aprende deles, eu coloco nesse lugar e enfatizo aqui, não é uma deficiência, não é um abuso, não é isso. Eu acredito que se a gente puder realmente, a forma que eu vejo que a gente pode aproveitar essa travessia terrena, porque é uma travessia, são só algumas décadas, gente. Eu sei que a gente está muito apegado, eu sei que está parecendo que o mundo vai acabar, que é isso, que depende de uma coisa só, mas a verdade de tudo é que daqui a alguns anos a gente vai estar fora desse planeta. E eu acredito que uma das maneiras mais significativas, essa é uma perspectiva muito pessoal que eu estou compartilhando, uma das maneiras mais significativas da gente honrar a nossa travessia é aprendendo. Então, se a gente se colocar à disposição dos seres para aprender deles e, ao mesmo tempo, usar esses aprendizados para servir esses seres, eu acredito que a gente vai deitar em algum momento para esse sono maior, vai andar essa jornada de travessia mais longa entre mundos com uma certa paz. Mas isso, de novo, é uma perspectiva pessoal. Então, quando eu coloco que a gente aprender deles, é a gente tentar aprender de todos os seres, como a gente está aprendendo da Carmen agora. E a gente não está aprendendo ou seja, da condição, da característica, da deficiência. Não, a gente está aprendendo de um ser que tem a história dela, que está fazendo o melhor com essa história e que está servindo com essa história, que está trazendo representatividade. E um outro aspecto que eu coloco, eu vou passar também a voz para a Lari, para que a Lari se coloque, que eu gostaria de incentivar aqui. Eu vejo que tem muitas coisas que as pessoas passam e superam de boca fechada. Eu gostaria de estimular aqui que a gente vivesse a nossa vida com mais fala, com mais partilha. Porque, às vezes, o que a gente está passando ajuda o irmão que está ao lado a não passar ou passar de uma forma mais amena. Porque eu não sei, Carmen, se foi sempre assim para você falar a respeito disso tudo. Talvez, em algum momento, isso tenha sido silenciado em você também. Porque é uma sociedade que a gente vive que é o quê? Preconceituosa.
Então, é como se a gente tentasse, eu coloco a gente dentro de um coletivo inconsciente, óbvio que eu não posso falar por todo mundo, mas que a gente tentasse de algum jeito nunca mostrar aonde a gente tem vulnerabilidade, porque a gente vai ser julgado, porque existe um preconceito, porque existe aquela capa de revista de ideal. Então, de repente, a gente começa a passar por coisas e superar coisas que os outros não sabem. E o que eu quero deixar aqui como estímulo é que a gente possa falar a respeito do que quer que seja. O tema da mulher, de novo, quantas mulheres não estão sofrendo abuso dentro de casa hoje porque acham que não vão ter apoio se elas falarem, porque se elas denunciarem o sujeito, elas vão ser mortas no dia seguinte. E a gente precisa oferecer uma rede de apoio de mulheres que passaram por isso, que denunciaram, que conseguiram seguir a vida, assim como a gente está trazendo representatividade hoje para essas questões de seres com deficiência, mas falem a respeito. Então, quero te agradecer, Carmen, por essa coragem. E queria que você falasse se foi sempre assim, falar a respeito disso tudo, ou se foi alguma coisa que amadureceu em você para que hoje a gente pudesse ter essa conversa. E que as pessoas escutando isso fossem remetidas, independente do tópico específico que a gente está falando aqui, em base à reflexão que o mestre animal incitou na gente que tem esse contato com eles, independente disso, de qualquer causa, a gente possa se manifestar e se posicionar e falar a respeito e compartilhar com coragem. Passo para lá e daí retorno para você, Karen. Eu acho que em tudo, né, Paty? Em tudo que a gente pode trazer os assuntos que são tabus hoje em dia, a gente ajuda o próximo. Então, gratidão de novo, Carmen, por você. E eu vejo aqui esse exemplo aqui nos comentários, e até vou estimular, se mais alguém tiver outras dúvidas em relação a isso, a gente está aqui realmente para a Carmen ensinar a gente como fazer, como se tornar um ser humano mais inclusivo. Então, tem um comentário aqui que trouxe, Carmen, quando a gente trouxe à tona a questão do coitadinho ou do guerreiro, como eu devo, então, me direcionar para essas pessoas? Eu queria que você, eu sei que a gente já abordou isso um pouquinho ali, você trouxe a terminologia que é mais recentemente usada, de pessoa com deficiência, mas como a gente trata as pessoas, se a gente não fala coitadinho, ou se a gente não chama de guerreiro ou de superação? Queria que você trouxesse isso, e aqui, de novo, um ambiente total sem julgamento de quem tiver esse tipo de dúvida. A gente quis abrir esse espaço justamente para as pessoas, e eu me coloco junto com essas pessoas, saberem mais e mais e aprenderem mais e mais. Passo para você, Carmen, para ajudar a gente aqui. Então, Paty, primeiro eu vou responder o que você perguntou, Paty. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi fácil falar a respeito da deficiência que eu nasci. Porque a pessoa com deficiência, eu no caso, eu nasci, eu cresci não vendo o meu corpo à mostra, não vendo a deficiência estampada. Hoje em dia se fala muito sobre inclusão, sobre capacitismo, sobre racismo, né? Hoje em dia é mais, aspas, fácil falar a respeito, né? E eu passei por um momento de muita desconstrução há 2 anos atrás, e me aceitar como eu sou, e me reconhecer como pessoa com deficiência. E o veganismo, ele abriu um leque de opções para mim, porque o veganismo, ele não é só com relação ao mestre animal, é com relação também a todas as formas de opressão, ao machismo, ao especismo, ao sexismo e ao capacitismo também, né? Então, você se reconhecer como uma deficiência, você reconhecer que o mundo ele não está projetado para te receber, não é fácil, é muito difícil, né? E só que hoje em dia a leitura, os momentos, os mestres animais, eu aprendo muito com eles. Fizeram com que eu me aceitasse, porque eu me reconhecesse hoje, eu me sentisse à vontade de falar a respeito, né? E respondendo a você, Lari, não pergunte. Você perguntaria para uma pessoa sem deficiência se ela precisa de alguma coisa? Eu acredito que não, né? Trate a pessoa
como você gostaria de ser tratada. É empatia com o outro, é amor, é carinho, é amizade, é sincronicidade. É isso. Que lindo. Eu vejo nisso, nesse tópico, que a gente sempre se coloca, quando a gente tem uma relação com alguém, com algum ser, e isso que você falou me cala profundamente, Carmen, essa coisa do ajudar. Quando a gente tem uma relação com alguém que a gente já parte do pressuposto que aquela pessoa precisa de ajuda, que aquela pessoa não vai conseguir, que aquela pessoa... Isso já estimula um tom, uma tônica no diálogo, até corporal, que sem a gente perceber subjuga. Então, eu acredito muito mais em a gente se colocar à disposição de todos os seres. E aí, se aquela pessoa... Porque olha o que a Carmen colocou agora. Existe praticamente uma rejeição no mundo com pessoas diferentes. E aqui eu vou colocar pessoas diferentes. Vou usar esse termo, que não foi o termo que a Carmen usou. Então, tomo aqui a liberdade de fazer isso, Carmen. Porque diferente eu quero colocar... Se você é vegano, por exemplo, muitas vezes a tua família não está preparada para te receber também. E você vai sentir rejeição. E aí, no teu processo, dependendo de como você lida com a rejeição, você vai querer falar mais sobre o veganismo ou menos sobre o veganismo. Ou, eventualmente, você vai até se sentir fora de qualquer estímulo para continuar sendo vegano. Então, esse tópico da rejeição, ele é profundo. E quem estuda psicologia sabe que é um dos primeiros traumas que a gente tem é entender que a mãe não é o filho. Quando sai da barriga. E depois, com 2 anos, que começa a perceber que a mãe tem outras relações, que não são só com o filho, com a filha que está ali na frente. Então, tudo isso, a rejeição é algo profundo no ser humano que a gente precisa olhar com muito, muito cuidado. Então, quando a Carmen traz isso, para a gente prestar atenção de realmente, você imagina a força de tudo isso para cada um de nós. Não é como uma pessoa com deficiência, é cada um de nós. Ou seja, pessoas diferentes são rejeitadas pelo mundo. Porque o mundo, ele foi hoje normalizado para colocar todo mundo igual. Eu sempre fico observando, por exemplo, adolescentes. Elas estão todas iguais, com o cabelo igual, elas estão com a saia igual, elas estão com o trejeito igual, elas têm a mesma... E se a gente não toma cuidado, daí cada tanto no meio delas tem uma diferente. Essa uma diferente está desafiando tudo isso e ensinando a gente. E eu quero que a gente também tenha esse poder. Não importa que a gente está falando de um adolescente, não importa que a gente está falando de uma raça, de uma idade, de um comportamento, de uma deficiência. A gente precisa não ter medo da rejeição. Porque se a gente viver escravo da rejeição, aí é a hora que a gente vende a nossa alma. Porque para ser aprovado pelo outro, a gente faz qualquer coisa. E fazer qualquer coisa significa que a gente sai dos nossos valores. Então, por exemplo, no caso que eu estou dando exemplo aqui do veganismo, se eu não estou disposto a enfrentar, disposta a enfrentar a rejeição da minha família e dos meus amigos, eu vou falhar com um valor meu, que é o de compaixão por todos os seres. E, obviamente, em algum momento da minha vida, eu vou ter uma crise enorme, porque eu estou fazendo uma coisa que, na verdade, está indo contra a outra, que é íntima. E alguém pode falar, a causa disso foi a rejeição. A causa disso é maior que a rejeição. É a gente entender que a gente é um ser único e que a gente sim representa os nossos valores e que quando a gente não representa esses valores, então a culpa não é do mundo, é uma responsabilidade pessoal de cada um de bancar a rejeição do outro. Ninguém é obrigado a amar a gente. A gente tem a responsabilidade de amar a gente. E é isso que eu gostaria de colocar aqui. Então, se você é diferente por qualquer razão que seja, banca isso que você é diferente. Banca com coragem, banca falando, banca inspirando. Agora, sem ser escravo da aprovação do outro. O outro tem direito de te rejeitar. Agora, você não se rejeita. Exatamente. Exatamente, Paty. Exatamente, Paty. É aceitar a pluralidade. Os corpos são diversos. Né? E nós devemos naturalizar isso. O meu corpo é diferente do seu, que é diferente do da Larissa, né? E quando você me convidou para falar a respeito, eu falei assim, Paty, muito obrigada, porque é falando a respeito da pluralidade dos corpos, de pessoas com ou sem deficiência, é que nós vamos naturalizar isso e acabar com o preconceito, né? Sim. Exatamente isso que você falou.
Exatamente isso, exatamente isso. Lari, você quer colocar alguma coisa nesse tópico todo? Que eu vou me inspirando aqui, quando ela fala, eu tô atravessando tudo aqui. Então, te passar a voz também, senão eu começo a atravessar de Não, novo. depois que vocês duas falam, eu fico aqui pianinho, gente. Eu lembrei de um filme, eu queria até deixar essa indicação, até saber, Carmen, se você assistiu, o que você acha, que é o Extraordinário. E eu lembro de uma frase desse filme que é muito bonita e que aqui eu trago ela porque é como a gente deveria lidar com o todo, que é para a gente ser gentil, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Cada um, e isso inclui nós mesmos, temos um processo pessoal que a gente está passando nessa vida. Então, para a gente ser mais gentil com o próximo. Então, vou deixar aqui anotadinho para quem quiser assistir, acho que tem na Netflix. E esse filme ensina muito. Você já assistiu ele, Carmen? Já, esse filme é lindo. Eu chorei as 2 vezes que eu vi, né? E tem uma cena no filme que ele fala, vou dar um spoiler aqui, que ele fala assim, eu nasci bonito, ele fala, né? Ele fez várias cirurgias, eu fiquei para ficar bonita, com essa cara aqui que eu tenho hoje, né? Então, ele nasceu daquela forma, né? E é linda, é interessante a desconstrução dos coleguinhas dele no decorrer do filme. Eu acho que quem não assistiu, assista. Esse filme é maravilhoso, é lindo, extraordinário. E aí, o Vitor quer dar oi aqui. Oi, Vitor! Oi, Vitor! Olha que camiseta bonita, mostra essa camiseta pra gente. Vamos aproveitar Ai, esse que momento. linda! Linda! Tudo bem por aí? Ai, que saudade! Mas logo a gente vai estar junto. Logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar junto. Se abraçar e gritar e chorar junto. Um beijo para vocês. Beijo, Vi. Enfim, Karen, os assuntos, ou seja, eu espero realmente, se a gente começa a falar nesses assuntos todos, né, Carmen, Lari e todos que estão aqui, as facetas, ou seja, porque não é só o assunto, como a gente falou, é a rejeição, é o preconceito, são todas essas construções que estão dentro de cada um de nós, que por vezes a gente nem sabe, e quando conversas assim são colocadas em pauta, que a gente percebe como muitas vezes a gente está do lado do opressor, sem saber. E isso acontece também no veganismo, porque qual é a pessoa que não se emociona vendo, por exemplo, um filme de uma mestra vaca que teve seu mestre bebê, e ela tá gritando e o mestre bebê tá indo e ela fala que dó, como podem fazer isso, e alguém cutuca ela e fala, então, quem toma leite, quem come queijo tá propiciando esse tipo de situação. Então, eu noto que conversas assim, toda a informação que leva a conhecimento é algo superior. Eu realmente acredito nisso, é algo superior. E aí cabe a cada um de nós, e como a gente tem um tempo nessa live, eu quero enfatizar essa prática que a Lari já colocou aqui também, a gente precisa não simplesmente receber esse conteúdo e falar, nossa, aprendi coisas intelectuais hoje. Hoje, intelectualmente, todo mundo já sabe. Hoje, o diferencial que eu vejo entre humanos, tá? Não estou falando de mestres animais, entre humanos é quem pratica o que sabe. Porque tudo bem, a gente tem um momento que a gente não sabe. Agora, hoje a informação, a gente tem condição de, por exemplo, hoje aqui, tá tendo essa conversa e abrir essa pauta, e a gente quer cada vez mais, como a Carmen colocou, o veganismo, para mim, ele não é uma dieta. Ele é uma causa que realmente cumpre com nós vencermos a opressão. Então, todos os assuntos que, de alguma maneira, se relacionam com a opressão precisam ser falados, por mais tabus que sejam, como a Lari trouxe também, para que a gente vença esse tabu, para que a gente possa falar a respeito deles, para que a gente possa se corrigir. Então, o convite que eu deixo aqui, depois de escutar tudo isso, e escutando e refletindo, e para você que acompanha o Santuário também, e que vê aqui incontáveis seres com deficiência. Ninguém aqui é coitado. E a gente precisa passar esse lugar para outras pessoas e outros seres também. E a gente precisa se vigiar na nossa fala e na nossa ação, porque não adianta, de novo, só intelectualizar tudo. A gente precisa colocar em prática. E a prática é o que a gente faz no cotidiano. E se a gente realmente conseguir colocar em prática, então uma pessoa como a Carmen, nesse momento que ela narrou para nós há 2 anos, não vai ter medo de se posicionar, porque não vai ter a rejeição.
Porque Exatamente. a gente mudou esse padrão. Agora, esse padrão não é só a fala da Carmen. A fala da Carmen é provocativa, para que a gente se provoque em mudança. Assim como as imagens do santuário podem ser provocativas para que a gente faça a transição para o veganismo. Assim como uma conversa aqui entre 3 mulheres pode ser provocativa para que o machismo termine. Agora, o que faz de fato tudo isso terminar é a interiorização dessas palavras para que a gente coloque em prática. E é isso que está faltando, gente. Porque se a gente aqui, se a gente de fato sente compaixão, e aqui eu vou dar um passo para além da dó, então a gente precisa entender como é que se pode ajudar, como colocou. Agora, o ajudar é o lugar que a Carmen disse. Às vezes a gente se colocar à disposição. No caso de mestre animal, existe algo direto. Então aqui eu vou chamar uma outra coisa, discernimento. Porque dentro do que a Carmen falou, existe um contexto, e Carmen me corrija, existe um contexto de que a gente simplesmente não pode ir parando as pessoas na rua, subjugando que elas não são capazes de andar se elas já estão na rua. E se a gente tiver uma postura acolhedora, aquela pessoa eventualmente vai chegar na gente como a gente chegaria, independente de ter deficiência ou não. Eu muitas vezes estou saindo eu adoro água de coco, adoro. Quem me conhece perto sabe. E eu vivo carregando coco na cabeça. E às vezes eu carrego de longe e não consigo abrir o porta-malas. E daí quem tá passando na rua, quem tá passando perto do carro naquela hora, eu falo, você poderia abrir o porta-malas para mim, por gentileza? Ou seja, não é porque eu tenho uma deficiência, não é porque eu tô com preguiça, não é porque... É simplesmente porque tá ali. E se a pessoa tá ali na minha frente passando e de alguma forma eu sinto que ela pode... Eu pergunto, acabou. Então, ali tem uma situação da gente se colocar à disposição, da gente pedir ajuda, tá exemplificado. Só que aqui a gente precisa praticar também o discernimento. Tem coisas no mundo que a gente sim consegue ajudar. Então, por exemplo, no caso que a gente está trazendo aqui do capacitismo hoje, a gente tem como ajudar não sendo capacitista. Ponto. A gente não tem como ajudar diretamente, como a Carmen está colocando, como a Lari trouxe, como outras pessoas da live falaram, a gente não tem como ajudar sentindo dó, subjugando, colocando como inferior, querendo trancar no armário. Isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Inclusive, a gente tem... Algumas pessoas questionam, por exemplo, a comunidade gay que existe hoje e falam, não, porque antes não existia tanto. Porque agora falar todes, por exemplo, é uma coisa que está fazendo... Gente, o que existia antes era opressão. As pessoas viviam trancadas no armário. Vamos imaginar quanta gente aí para trás teve simplesmente relacionamentos de fachada porque não puderam se expressar. Ninguém vira gay. Essas pessoas nascem assim. Nascem com características. Então, se a gente conseguir fazer isso, e pelo amor da deusa que a gente consegue, essa é uma ajuda que a gente consegue, vencer o nosso preconceito, acolher o outro nas características do outro. Agora, com mestres animais, existem coisas pontuais que a gente pode fazer que não são simplesmente a gente vencer o preconceito ou ter uma postura acolhedora. A gente precisa se questionar como é que a gente está, como a Lari começou a live falando, convivendo. E como que a minha escolha pessoal, que eu digo que é espessoal, vai em cima do outro. Eu não posso falar que é uma escolha pessoal que eu chegue na rua, por exemplo, e tenha a oportunidade de espancar um trans. Porque o Brasil, eu lembro sempre aqui, é o país que mais mata trans. É um dos países que tem mais violência contra a mulher. O machismo aqui impera. Como que é que a gente vence tudo isso? Tem coisas pontuais para a gente fazer. No caso do mestre animal, existe sim a reflexão. Se você olha para o mestre Nandi e fala... Como é que isso pode ter acontecido com o mestre Nandi? Que ele tem que passar por raio-x, que ele tem que tomar analgésico todos os dias, que a gente tem sempre, um dia depois do outro, as terapias. A Ayurveda, Carlinha com a Ayurveda, o Dr. Maurice tentando tratamentos e tratamentos, células-tronco. Se você verdadeiramente se incomoda com isso, seja vegano. Porque a situação do mestre Nandi é dessa forma porque ele nunca tomou o leite da mãe dele. Porque o leite da mãe dele foi vendido. Vendido para fazer o queijo, que é dito caseiro e regional. Esse queijo que é familiar, que é feito como não, mas aquele é um pequeno produtor, ele tem amor. Esse ser ficou 5 dias abandonado no pasto. Por conta disso, ele teve o quê? Uma poliartrite. Por causa dessa poliartrite, ele é um bebê de 6 meses. Ele é um bebê de 6 meses que tem uma doença de um ser de 95 anos.
Agora, isso é algo que a gente pode mudar, talvez não para o mestre Nandi. Talvez o que a Carmen colocou aqui, do que ela já passou na vida dela, talvez a gente não consiga mudar. Mas pela representatividade da Carmen nas questões que ela abordou, a gente consegue mudar para outras pessoas que a gente possa encontrar o caminho. E no caso de Mestre Nandi, a gente talvez consiga mudar para quem? Para outros seres que nesse momento estão atrás de porteiras fechadas, pedindo pelo amor da deusa, de Deus, dos santos, de quem vocês acreditarem, para que haja um mínimo de consciência no ser humano. Porque diferente disso, vai ser um mar de sofrimento para todos os seres. Para quem causa a opressão, para quem é oprimido. E eu tenho certeza que a gente quer mudar isso. Então, de novo, no lugar que a gente sente algum tipo de desconforto, de pena e dó, esquece isso. Compaixão. E a compaixão traz o quê? Ação. E a ação não é a gente encontrar culpado no mundo de porque não existe rampa de acessibilidade. É a gente se envolver com a política. É a gente se envolver com o veganismo. É a gente ter uma postura clara na vida que, independente da rejeição de um coletivo, a gente vai ser fiel aos nossos valores. Isso é contundente. Diferente disso, a gente está aqui conversando, trocando ideias, e a vida continua depois disso daqui sem fazer nada de diferença porque foi pura intelectualização. Já falei demais, vou passar para a Lara e para a Carmen de novo e vou ficar quietinha até o final da live. Não, por favor, Paty, não. Eu vi aqui que o pessoal perguntou como que eu faço, então, para ajudar. Eu acho que estar nessa live é um começo, como você disse, mas ele não pode ser um final. A gente vive em bolhas aqui, cada um na sua bolha, e é importante a gente furar essas bolhas. Então, muitas vezes, coisas que você não sabe tanto, ou até mesmo que você não concorda, é importante você ouvir o outro lado. Então, fure bolhas, siga perfis, não normalize piadas capacitistas, machistas, racistas. A gente vive num mundo que muitas vezes, igual a Carmen colocou a frase João sem braço, você tem a oportunidade de corrigir uma pessoa, gentilmente corrigir uma pessoa que fala em terra de cego, quem tem olho é rei, ou João sem braço. Você tem a oportunidade de fazer a diferença e você também pode dar voz a essas pessoas, compartilhando seus conteúdos, seguindo esses conteúdos. Essa é a maneira que a gente tem de poder ajudar esse mundo a ser mais gentil e mais inclusivo. No meu ponto de vista, queria que a Carmen também colocasse, que eu acho muito importante ela colocar a visão dela sobre tudo isso. É irretocável. Toda vez que a Patrícia fala, que você fala, Lari, a gente só tem que beber do que vocês falam, de aprender também com vocês, né? Isso que você falou, como eu devo proceder a partir de agora? Agora que eu sei o que é capacitismo, agora que eu sei que o mestre Nandi possui essa deficiência, porque ele foi abandonado, ele não tomou o colostro. É ler a respeito, é seguir perfis de ativistas, seguir perfis de pessoas com deficiência. Eu vou escrever aqui na live, se você me permite, Paty, páginas de pessoas com deficiência. Eu gosto muito do Ivan Barão, eu sigo ele, eu aprendo muito com ele. Eu sigo também a Janela da Paty, ela é brilhante, ela é uma cadeirante, né? Que ela é ativista, ela é muito esclarecedora também dos conteúdos dela, né? E é isso, é conhecer, é falar a respeito, é ter curiosidade de saber como funciona, de saber o que é, né? Eu acho que quando a gente tem curiosidade, a gente se move, a gente sai da bolha para aprender um pouco mais com quem está do lado. Exato. É isso. Se você puder me passar também, por gentileza, pelo WhatsApp, porque daí quando eu fechar a live, eu já coloco aqui para as pessoas, salvando a live, o Ivan também sigo, e essa moça da Janela da Paty, eu falei com ela. Eu cheguei a conversar com ela, no WhatsApp dela, conversei com ela. Ela só ficou desconfortável de falar aqui porque ela não é vegana e nem vegetariana. E eu falei para ela e disse, olha, é óbvio que eu quero que o mundo todo seja vegano, mas eu também não acredito que se a gente se fechar em quadrados vai fazer a diferença. E isso é sempre um tópico com a Lari, né? A gente conversa também a respeito disso, sobre quem trazer. E óbvio que a gente quer trazer pessoas veganas como você, Carmen, só que a gente também quer aproximar quem não é vegano. Então, se você está aqui ouvindo essa live e você não é vegano, eu quero que você se sinta, nós queremos, eu acredito que eu posso falar por nós três aqui, porque conheço a Carmen e a Lari,
A gente quer que você se sinta aqui em acolhimento. Porque a única forma que a gente vai realmente chegar num veganismo popularizado é a gente não construir barreiras entre nós. Então, quem é que está sofrendo? Quem é o opressor? Ele precisa estar sempre envolvido nas causas. Ele não pode ser alguém longe das causas. Não importa que causa a gente está falando e qual opressor a gente está falando. A gente precisa sempre trazer num ponto de vista educativo. Senão, qual é a mudança que vai ter? E aí, especificamente, a respeito do Mestre Nandi, quem quiser colaborar com o Mestre Nandi, com o tratamento dele, a gente tem um programa no Ashram e ele é um dos seres que está ali. Agora, a partir de agora, a gente também, no final do ano, teve uma reunião a respeito do Ashram e de como fazer as coisas melhores, nesse eterno processo de se lapidar e de se aperfeiçoar. Então, os bovinos agora, eles têm 3 faixas de contribuição. E a gente acredita que isso pode ser um bom caminho, porque a gente recebia muito feedback de que as pessoas queriam apoiar, mas elas não tinham aquele valor, porque é o mais caro da gente apoiar aqui no santuário, porque são eles que precisam da maior infra. Então, a gente fez agora essa modificação justamente para que valores, não assunto que a gente discutiu aqui hoje, mas valores sejam preservados. E um dos valores que a gente tem enquanto santuário é que a gente não seja só para um determinado público, para que a gente não seja algo privilegiado, para que a gente não... Então, se você quer colaborar, apoiar um mestre bovino, que você possa ter essa conexão. E a gente vai estar aperfeiçoando o programa sempre. Para que isso tudo? Para que a gente possa oferecer para vocês mais e mais benefícios para essa consciência se expandir. Porque não é uma coisa só para o santuário, não é o que a Carmen colocou aqui não é uma coisa só para a vida dela. Tudo isso que a Lari está colocando aqui são aspectos da vida que são maiores que cada um de nós e que precisam ser levados em conta. E quero comentar também, eu quase esqueci, na quinta-feira eu esqueci, quem estava na live de quinta de especiarias, que tinha também prêmio do Abilion, enfim, na quinta-feira a Cá vai me ajudar, o pessoal da equipe tá junto, por favor, me lembra. Mas quem for do Ashram tem agora, a partir dessa semana, são 10 agendas, Lari, me relembra, pelo amor de Deus, que eu lembrei o tópico, agora eu não lembro se são 10, mas são 10 agendas. Os 10 próximos aprendizes do Ashram levam 10 agendas, a gente vai colocar isso como um prêmio, como um gesto realmente de agradecimento por vocês estarem juntos na jornada. Então, enfim, quero colocar isso e, de novo, deixar aqui a reflexão que a gente precisa mudar, gente. O mundo só vai mudar quando o ser humano mudar. Carmen, queria saber se tem alguma palavra final. A Lari também. Eu só tenho a agradecer, Paty. Toda vez que eu me reúno com vocês, toda vez que eu faço parte dessa egrégora aos pés dos mestres animais, eu só cresço e aprendo. E eu me coloco como uma humilde serva, sempre, sempre, com condição de aprendiz. Aprendiz das tuas palavras, da Lari e dos mestres animais. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho. Só tenho a agradecer. Gratidão é nossa, Carmen. Gratidão a gente, que eu que sou aprendiz e sou peregrino desse universo, tenho muita sorte de ter gente como você, como a Lari, como professoras e como cada um aqui nessa live. Também, Cá, só gratidão pelo teu tempo e por você aceitar nosso convite. Eu tenho certeza que muita gente vai sair dessa live já querendo saber mais e já sabendo um pouquinho mais. Isso é muito importante para a sociedade que a gente vive como um todo. Então, agradeço muito por você ter aceitado estar aqui com a gente. Para quem quiser saber, a Paty fixou aqui o link do Ashram. Então, as 10 primeiras pessoas vão ganhar essa agenda. Aproveitem, tá meio reformulado lá o nosso site do Ashram. Então, convido vocês a darem uma entradinha. Eu não sei, acho que não fica clicável aqui, mas a Paty vai deixar na legenda, ou se vocês quiserem dar um print agora para depois entrar nesse link. Ele também está no link da bio. E reiterando aqui que o Ashram ele tem vários conteúdos, além de você apoiar os mestres animais, você tem muito conteúdo. Se você ainda não é vegano, se você está em transição, se você já é vegano, tem muito conteúdo, tem muita palestra, tem muito e-book, inclusive e-book de receita lá dentro. Então, o intuito aqui, além, claro, de apoiar esses mestres animais, é da gente difundir e levar a informação do veganismo para mais pessoas, para a gente ir na raiz do problema, para que um dia a gente não precise ficar falando de assuntos como esse e trazer... Não existam mestres Nandis passando por isso que ele está passando hoje. Então, isso é o nosso intuito principal, ir na raiz do problema e tornar esse mundo mais compassivo para todo mundo. Gratidão.
Bom, gente, eu finalizo aqui nessa profunda gratidão e quero comentar com vocês que lives como essa, conteúdos como esse que a Carmen trouxe, reflexões como a Lari comentou aqui, questionamentos sinceros como os que a gente recebeu durante essa live, tudo isso para mim reverbera tão profundo no meu coração como a missão, realmente, eu falo como guardiã do santuário, como a missão fundamental daqui. A nossa missão não é simplesmente a gente arrecadar para os daqui comerem, ou ter veterinário, ou não sentirem dor. Ou seja, a missão é para fora dessas fronteiras, a missão é transcendente, a missão é, como a Carmen colocou, é contra a opressão, é libertar, é não ter mais esse tipo de assunto como a Lari colocou. Então, todo esse conteúdo me fala de uma forma tão profunda e me fala também, cada um de vocês que esteve e está aqui escutando tudo isso, porque isso mostra para mim uma nova humanidade. Esse novo mundo, o novo mundo não existe, o novo ano não existe nada disso. A única coisa que pode existir é um novo humano. E quando vocês escutam conteúdos como esse, aí eu acredito no novo mundo. Aí eu acredito no novo tempo. Porque eu vejo novos humanos. Gratidão, queridas. Eu termino aqui com um mantra pela felicidade de todos os seres. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Gratidão a todos. Um grande beijo e bom domingo. Beijo, gente. Bom domingo. Beijo, gente.